noite, mais uma escola de liderança, e nós estamos nesse período falando das parábolas de Jesus. Já aprendemos o que é a parábola na primeira reflexão ministrada pela minha esposa Ivone. Logo em seguida ela ministrou mais uma parábola, a parábola do bom samaritano, e hoje eu também trouxe uma parábola para a nossa reflexão, a parábola que nós conhecemos como os dois alicerces. Mas antes de ler o texto, eu quero orar com você. Feche os teus olhos, vamos ter uma palavra de oração. Pai, no nome de Jesus, nós colocamos, Senhor, toda a mente agora, Senhor, que está ouvindo e vendo essa mensagem, cativa a revelação da Tua palavra. Nós afastamos, em o nome de Jesus, todo espírito de distração, de inquietação, todo espírito que tenta, ó Deus, tirar a boa semente da Tua palavra no coração dos nossos ouvintes, Pai. Que eu possa ser um facilitador, ajudando o meu ouvinte, o meu irmão, a compreender, a entender a importância desta parábola na sua vida e na sua caminhada cristã, no nome de Jesus. Amém. Lucas capítulo 6, versículo 46 em diante, e essa mesma parábola está em Mateus capítulo 7, de 24 em diante, diz assim: porque vocês me chamam Senhor e Senhor, e não fazem o que eu digo. Eu vou mostrar a vocês com que se parece a pessoa que vem e ouve a minha mensagem e é obediente a ela. Essa pessoa é como um homem que, quando construiu uma casa, cavou bem fundo e pôs o alicerce na rocha. O rio ficou cheio e as suas águas bateram contra aquela casa. Porém, ela não se abalou, porque havia sido bem construída. Mas quem ouve a minha mensagem e não é obediente a ela, é como um homem que construiu uma casa na terra sem alicerce. Quando a água bateu contra aquela casa, ela caiu logo e ficou totalmente destruída. Pois é, gente, Jesus está contando aí uma história de dois homens, dois construtores. Um construiu com prudência a sua casa e o outro construiu a sua casa com insensatez. E através desta palavra, Jesus quer nos ensinar, Jesus quer mostrar para a gente que aqueles que ouvem e praticam a sua palavra, eles são pessoas que vão se dar bem, vão se dar bem. E Jesus está falando aqui do primeiro construtor, e a gente quer falar dele. Esse é um construtor cheio de prudência. Você percebeu o texto? Ele construiu a sua casa, mas ele foi buscar, antes da fundação da sua casa, a rocha, para que na rocha ele estivesse ali colocando os alicerces da sua casa. A prudência é uma qualidade fundamental para a nossa sobrevivência, gente. A prudência, ela é uma qualidade que desenvolve a nossa moral a ser cultivada. A prudência, ela nos mostra que a gente precisa estar sempre pautado nos valores morais e nos valores espirituais na nossa caminhada cristã. O ato de edificar a casa sobre a rocha, ela dá uma sugestão para a gente. O texto diz que aquele que edifica sua casa sobre a rocha, ele ouve a palavra de Jesus, a recebe no seu coração e após o recebimento da palavra, ele a pratica. Esse é o primeiro construtor, um homem sábio que construiu a sua casa sobre a rocha. E quando veio a chuva, o rio transbordou, os fortes ventos vieram, a sua casa não foi derrubada. O primeiro construtor, ele mostra pra gente que ele foi sábio
e precavido, gente. Ou seja, ele teve a sabedoria de Deus na sua vida. Construiu a casa sobre um sólido e firme fundamento. As chuvas fortes vieram, os ventos vieram, bateram contra a sua casa, mas ela permaneceu inabalável. Gente, o que o mestre está dizendo para a gente, simples, ele está destacando que quem é verdadeiramente um cristão, que recebeu, o chamado de Jesus, ouviu a palavra e deixou essa palavra cair numa terra fértil do seu coração, ele professa a sua fé, ele obedece e ele vive em fé com obras. O segundo, gente, o segundo é um insensato. Esse cara também ouve a palavra, mas não pratica. Coloca sua esperança em si mesmo, constrói a sua casa então sobre um fundamento sem nenhuma base, a areia. Não resiste às tormentas da vida e ele facilmente é abalado. Provavelmente você já viu, e já conviveu com pessoas assim na caminhada cristã. O primeiro cavou bem fundo, e colocou lá o alicerce na rocha. Esse homem que construiu a casa sobre a rocha, ele estava firmado em Jesus. O segundo, na areia. Dois construtores. Um agiu sabiamente. O outro, construtor, praticou um erro inadmissível. Construir uma casa sobre a rocha. É muito mais fácil a gente não levar, gente, uma vida de oração. É muito mais fácil não levar uma vida de leitura da palavra de Deus. É muito mais fácil levar uma vida de oba-oba. É muito mais fácil levar o evangelho no deixa a vida me levar, a vida leva eu. Pois é. Mas esses que têm essa atitude, eles com certeza, quando vêm as fortes tempestades da vida, quando vêm as lutas, quando vêm as tribulações, a sua casa está sobre areia. E aí, infelizmente, casa sobre areia não tem fundamento, não tem base. Eu espero que você e eu, nós sejamos o primeiro, gente. Esse segundo, cara, sua loucura, foi tão óbvia que ele não ouviu a palavra de Deus, não teve nenhuma preocupação em seguir as orientações de Deus. E aqui eu quero dizer uma coisa para você, gente. Toda nossa decisão, toda decisão que a gente vai tomar, ela vai ter um alcance a curto, médio e longo prazo. Feliz é o homem que nunca troca o seu futuro, o seu presente, pelo seu presente. Feliz é quem vê as coisas, não à luz do momento, e sim da eternidade. Pense nisso. O segundo construtor, como resultado, sofreu os efeitos da chuva. Os rios transbordaram, o vento soprou sobre a casa e ela caiu. Triste, minha gente? Muito triste. O que a gente aprende com isso é que vem um ensinamento. Toda parábola, ela tem um ensinamento prático para a gente. Que a pessoa que ouve as palavras de Jesus e as pratica é o construtor sábio. E eu espero que essa pessoa seja você. A casa construída sobre a rocha representa a vida alicerçada em Cristo
e na base do seu evangelho, vivendo a graça pela fé em Cristo Jesus. A tempestade vem, as provas vêm, as adversidades vêm, as tentações vêm, as perdas vêm e tantas outras coisas. Mas ele tem a sua casa firmada na rocha, que é Jesus. E ele crê totalmente em Jesus. E ele declara, como o apóstolo Paulo, tudo posso naquele que me fortalece. Aleluia, aleluia. Esse é aquele que construiu a sua casa sobre a rocha. E o desejo de Jesus que você e eu sejamos essa pessoa. Jesus nos coloca, né, com esse padrão aí, dizendo pra gente, olha, não sejam meros ouvintes, mas pratiquem aquilo que eu ensinei a vocês. O conhecimento que você e eu recebemos, ele deve ser transformado em ação. Ele tem que ser praticado. A nossa teologia deve ser a nossa própria vida, gente. Por isso que Jesus nos orienta a construir a nossa casa sobre a rocha. Se somos cristãos, e eu sei que você deve ouvir, mas também praticar. E ouvir e praticar é igual a obedecer, gente. A obediência vai nos levar a uma vida de sucesso. Pense nisso. E eu quero finalizar lendo com você Tiago, capítulo 1, versículo 22 a 25. Deixa eu abrir aqui a minha Bíblia digital. Tiago, capítulo 1. Versículo 25, 22 em diante, vai ficar mais fácil. E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes. Estou lendo Tiago, capítulo 1, 22, até o 25. Enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao homem que contempla ao espelho seu rosto natural, porque se contempla a si mesmo e vai-se e logo se esquece de como era. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, este tal será feliz no seu feito. Uau! Tiago, capítulo 2, a partir do versículo 14. Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Porventura a fé pode salvá-lo? E se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhe disser, ide em paz, aquietai-vos e fartai-vos, e não lhes derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí. Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Mas dirá alguém, tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Tu crê que há um só Deus? Faze bem, porque os demônios creem também. Mas o homem vão. Queres tu saber que a fé sem obras é morta? Porventura, o nosso pai Abraão não foi justificado pelas obras quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Bem vês que a fé cooperou com as suas obras, e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada.
E cumpriu-se a escritura que diz: e creu Abraão em Deus, e foi-lhe isso imputado como justiça, e foi chamado amigo de Deus. Vedes então que o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. De igual modo, Raabe a meretriz não foi também justificada pelas obras quando recolheu os emissários e os despediu por outro caminho? Porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem as obras é morta. É isso aí, gente. Aprendemos com essa parábola a sermos o construtor que edifica a nossa casa sobre a rocha e segue os princípios estabelecidos pelo Senhor Jesus, para que a sua vida seja uma vida de sucesso, uma vida abundante, uma vida próspera, em meio a qualquer situação que advenha sobre as nossas vidas. Fica aí a dica. Construa sua casa sobre a rocha. Que Deus possa te abençoar de uma forma rica e de uma forma abundante.